Sol sendo sol, coisas que eu ainda não te contei, está no ar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. No quadro de hoje, eu quero contar para você a situação que eu passei com Deus em relação a uma roupa. Isso mesmo, quando Ele me mandou trocar de roupa. Quando Deus me mandou trocar de roupa. Eu quero te contar essa história. Você vai rir e chorar comigo. Você vai se emocionar também, porque o Senhor é lindo. Ele sabe quando nos pede algo é para edificar, é para nos moldar. E Ele tem me moldado e eu espero que Ele te molde a cada dia e que através desse vídeo você possa ser edificado e edificada. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o teu like. No final você pode compartilhar para as pessoas se você sentir que fez sentido, que você tem alguém que possa mandar essa mensagem que vai fazer sentido na vida dela ou dele. E aí você comenta também, me ajuda para o YouTube entender que é um material relevante e levar para outras pessoas. Então eu conto com você na evangelização, mas vamos juntos agora para essa historinha que não está no meu livro. Você que ainda não conhece a minha história, você que ainda não maratonou nos vídeos, nos testemunhos, tá aqui no canal os vídeos Sol Sendo Sol, coisas que eu não te contei. Tem o podcast semanal que você pode se edificar com a palavra do Senhor. E tem o meu livro que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu, Você e Elas, As Improváveis, minha autobiografia que eu correlaciono com as mulheres da Bíblia. Você pode adquirir e com certeza ser muito edificado, porque os depoimentos têm sido incríveis. Mas vamos para a historinha de hoje. O Espírito Santo, ele sempre revela ao nosso coração aquilo que é vontade de Deus, né? E quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, quando nós dizemos um sim ao Senhor e dizemos que estamos entregando a nossa vida a Ele, Ele sempre vai vir falar ao nosso coração e Ele sempre vai dar um jeitinho de modificar algo em nós, algo que precisa ser modificado, Ele sempre vai revelar. Então, vem aqui comigo para você escutar essa história de quando Deus mandou eu trocar de roupa. Foi assim, vamos lá. Certo dia, eu já estava numa caminhada, isso faz mais ou menos uns 5 anos, eu acho, 4, 5 anos. Eu, claro, já estava adiantada na caminhada com Deus, já tinha alguns anos, né, de 2017, que eu tinha prometido ao Senhor que iria entregar a minha vida a Ele. E aí, nesse dia, tinha um aniversário de uma amiga para eu ir, e eu estava me vendo aquela coisa de mulher, né? Nossa, eu não tenho roupa para ir, não tenho roupa para ir, e essa minha amiga era sempre muito arrumada, sempre muito vaidosa, então ela usava uns vestidos assim um pouco extravagantes, com aquele corte ali no meio das pernas, né? Que é fenda, eu acho que chama assim, com decotes e tal. Eu já há muitos anos que eu não uso decote, né? O Senhor foi me moldando e eu fui tirando esses gostos, porque Deus vai nos dando outros gostos, né? E a gente vai tentando realmente resplandecer o céu dentro de nós. E aí já não fazia sentido para mim usar certos tipos de roupa, mas eu me achando muito que eu iria estar muito desarrumada no aniversário, até porque eu ainda estava num período de transição que eu ainda estava comprando vestidos, quer dizer, eu estava pensando em comprar vestidos, agora eu tenho mais vestidos, mas eu estava pensando em comprar vestidos para ficar mais feminina e tudo mais, só que eu ainda não tinha. Então eu só tinha um vestido no guarda-roupa que eu só tinha usado uma vez porque eu estava me sentindo incomodada quando eu usei ele. E aí, desde de manhã cedo, que eu coloquei na bolsa para no final da tarde trocar de roupa, ir lá para casa da minha irmã, tomar um banho, trocar de roupa e ir toda arrumada lá para o aniversário, que era num restaurante chique lá no shopping. Então, só que desde de manhã, o Espírito Santo, ele ministrou meu coração e ficou fazendo eu me fazer a pergunta se aquele vestido fazia sentido para mim, fazia sentido para aquele momento da minha vida. E eu fiquei angustiado o dia todo, pensando lá no fundo, sabendo que aquele vestido não era para mim, não era para ser usado. Mas a gente teima, né? E eu fiquei sempre dizendo: não, Senhor, mas não tem nada demais. A gente fica tentando mostrar ao Senhor que não tem nada demais, que isso, que aquilo. E aí passou-se o dia. Aí eu larguei do trabalho, fui para casa da minha irmã me arrumar. Só que, surpresa, quando eu estava me arrumando, chegou uma mensagem chegou umas senhoras lá, umas amigas da minha irmã, que era de uma determinada congregação. E aí elas foram orar na casa da minha irmã. E chegou também uma notícia bombástica. Uma das amigas que estariam lá nesse aniversário, teve um problema sério com o filho que estava no hospital e que, portanto, ela não poderia ir. Ela estava me avisando. Enquanto as irmãs estavam chegando na casa da minha irmã, essa minha amiga estava me avisando que o filho estava hospitalizado e que ela não iria poder se encontrar comigo para ir para o aniversário da aniversariante, que era nossa amiga em comum. E aí, o que é que aconteceu? Eu imediatamente disse a ela que não iria mais para o aniversário e sim iria encontrar com ela
no hospital para ajudá-la, né, em relação ao filho dela. Mas aí eu já estava toda arrumada. E aí as irmãs, então eu corri para as irmãs e disse: vamos orar por um rapaz que está em estado, né, num estado bem delicado agora, que eu fiquei sabendo, filho da minha amiga. E eu peço a vocês essa oração. E ali foi a desculpa, né, que o Senhor teve para me barrar ali, para ter aquele momento com aquelas irmãs e falar o meu coração. E aí ali nós oramos com aquelas irmãs, com a minha irmã, pelo rapaz, e eu disse a elas que iria ter que me despedir porque eu iria para o hospital ajudar minha amiga. Só que eu ainda estava com aquela roupa e eu estava me sentindo muito incomodada, estava bem apertado o vestido, bem justo, era de malha, bem colada, e eu estava bem incomodada. Não era curto nem tinha decote, mas eu estava bem incomodada só pelo fato dele ser bem ajustado no corpo e estava mostrando minhas marcas, né? Vamos dizer assim, marcando muito meu corpo. E estava bem sensual, porque era de oncinha, sabe? E aí, quando terminamos de orar, oraram por mim também. No final, uma irmã perguntou assim: irmã, você poderia vir aqui no cantinho que eu tenho algo para falar para você, com você, da parte de Deus? Aí eu, lá vem chumbo, né? Quando Deus faz assim, eu digo: já vem chumbo. Aí eu, tá, tudo bem. Aí ela se afastou e disse: olha, irmã. Aí ela ficou toda acanhada e aí eu já imaginei. Aí eu falei: irmã, Deus quer me dizer algo, né? Através de você. Aí ela: ele tem algo para te dizer e você precisa obedecer. Mas eu tô até assim, eu disse, pode dizer. Aí ela olhou pra mim e disse assim, irmã, você tem uma outra roupa dentro da bolsa? Aí eu olhei, já sei, irmã, é pra eu trocar esse vestido, né? Aí ela, porque você é a menina dos olhos de Deus, você é uma princesa, você não precisa revelar seu corpo assim, você não precisa ser sensual assim, porque você... Aí ela foi dizendo a mim que eu chamava atenção e tudo mais, e que eu já tinha a beleza própria e que eu não precisava usar aquele tipo de vestido. E aquilo tudo, o Espírito Santo já tinha ministrado no meu coração desde manhã cedo, eu que teimei, né, de pensar que eu não tinha roupa nenhuma e que eu tinha que usar aquele vestido. E aí eu disse, não, tudo bem, irmã, eu vou usar, eu vou para o hospital mesmo agora, então também já nem faz mais diferença. E mesmo que eu fosse para o aniversário, eu teria que ir com a outra roupa, porque eu não ia mais conseguir ir com o vestido. E aí eu fui, troquei de roupa, ela disse a minha irmã, nossa, ela é obediente, né? Não sabendo ela o que eu já tinha passado com Deus, de tantos episódios que eu já tinha quebrado a cara, de desobedecido e tal, e que eu precisava, eu sabia já nessa altura que eu precisava obedecer aquilo que o Espírito Santo ministrava no meu coração. E aí fui embora, só que quando cheguei na minha motoca, né? Que aí não à toa que tem aqui na vinheta do quadro eu passando com a moto, porque é na moto, enquanto eu piloto que o Senhor fala muito ao meu coração. Então, nesse momento, deixa eu te falar como foi que o Senhor falou assim, bombasticamente ao meu coração. E aí, nesse momento, eu saí, me despedi e fui em direção ao hospital para ajudar minha amiga. E enquanto eu estava em direção ao hospital, eu falei para o Senhor, Senhor. Aí comecei a reclamar, né? Porque a gente é aquele tipo de filho desobediente, né? Assim, meio teimoso. Você deve imaginar, você também não deve ser tão obediente assim em muitas situações, né? Lembra lá quando você era criança, adolescente, com seu pai, com a sua mãe? Lembra como é que você se comportava? Às vezes a gente obedecia, mas era meio na tora, né? E mesmo quando obedecia, ainda ficava pensando, mas por quê? Por que que meu pai fez isso? Precisa de tudo isso, né? A gente acha, né? A gente não sabe os desígnios de Deus para nós e a gente acha que o que ele está nos pedindo é muito. Só que ele morreu por nós na cruz, Jesus morreu por nós na cruz, o que ele nos deu tudo. E quem somos nós para não entregar, pelo menos porque o que ele nos pede não é nada diante daquilo que ele nos entregou, né? A própria vida do seu filho morreu na cruz por nós. Então, ali naquela moto, eu disse a Deus: é Deus. Aí comecei, né? Igual o filho que vai falar do irmão, sabe como é? Aí eu falei: é Deus, tudo bem. O senhor mandou eu trocar esse vestido e tal. Eu também não vi nada demais, só o vestido estava apertado, mas não tinha decote, não estava curto. Não sei por que o senhor fez tudo isso. Não sei para que tudo isso, né? A gente sempre pensa que o pai ou a mãe tá exagerando demais. E aí, assim também é com Deus, muitas vezes. E aí, Deus ministrou fortemente ao meu coração. Enquanto eu pilotava aquela moto, que eu dizia a ele que não achava nada demais, não sei porque que ele estava pedindo aquilo tudo. Aí eu disse assim: mas Fulaninha, a aniversariante, ela pode, né? Ela pode usar vestido assim, com um lascão na perna, com decote colado, ela pode. Agora, eu não posso um vestido desse? E aí ele ministrou meu coração e foi lindo. Ele disse: filha, Fulaninha pode. Porque não foi ela que entregou a vida dela a mim, foi você. Então veja que coisa mais linda, que Deus lindo é esse. Não que ele ame menos a essa minha amiga, de jeito nenhum, ele ama igual. Só que essa minha amiga não tinha feito
esse voto de amor com Deus. Ela não tinha declarado para ele que ele era o seu Senhor, que ela ia servi-lo, que ela... Como lá em 2017, quem leu o meu livro vai entender que eu disse assim ao Senhor, eu estou completando 33 anos hoje, e assim como seu filho morreu na cruz, eu quero morrer para mim, quero ser uma nova Soraya, não quero ser mais a velha Soraya, quero ser a nova. Então o Senhor ministrou meu coração, me lembrou daquele dia que eu entreguei a minha vida a Ele. E ali eu acalmei o coração e disse: tudo bem, Senhor, eu sei que eu preciso trocar as minhas vestes, eu sei que eu preciso resplandecer nas minhas vestes a tua glória, o teu esplendor. E foi assim esse episódio que Deus mandou eu trocar de roupa. E para finalizar, eu quero que você pegue sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, para a gente ministrar o coração, em especial das mulheres nesse momento, mas também serve para os homens, tá? A palavra do Senhor diz assim: não consista o vosso adorno em exterioridades, como no trançado dos cabelos, no uso de joias de ouro, nem do trajar de vestes finas, mas nas qualidades pessoais internas, isto é, na incorruptibilidade de espírito manso e tranquilo, que é coisa preciosa diante de Deus. Então, para Deus é melhor que a gente tenha um espírito manso e tranquilo, que dentro de nós sejamos retos, e que isso tudo resplandeça fora. Então, a nossa roupa ela só vai transparecer aquilo que temos dentro. Então, se é tranquilidade, se é decência, se é um espírito de mansidão, nós vamos transparecer, nós vamos ter necessidade de afirmação, porque naquele dia eu estava querendo atender às expectativas alheias, eu estava tentando dizer ao mundo que ia me ver que eu não era pior do que minha amiga, porque minha amiga era aniversariante, eu sabia que ela se arrumava muito bem, e eu estava tentando dizer ao mundo que, olha, eu tenho um vestido à altura dela, olha, eu consigo também ficar bonita. Então eu estava tentando atender as expectativas humanas, alheias, e não o que é a vontade do Senhor, que é que eu seja uma mulher mansa, de espírito manso, né, e tranquilo. E quantas vezes os homens, por exemplo, reclamam das mulheres rixosas, né? Os homens têm uma necessidade aqui e Pedro está exortando as mulheres no matrimônio para que elas sejam mansas e tranquilas. E mais abaixo, Pedro também exorta os homens, dizendo que eles sejam compassivos, cheios de amor fraterno, misericordiosos e humildes de espírito. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Ao contrário, bendizei, porque para isto foste chamado. Isto é, para seres herdeiros da bênção. E ele também diz: de mesmo modo, vós, maridos, sede compreensivos em vossa vida conjugal, tributando às vossas esposas a honra devida a companheiras de constituição mais delicada, co-herdeiras da graça da vida, para evitar que vossas orações fiquem sem respostas. Então, você, homem que está me escutando, se você maltrata a sua mulher de alguma maneira, se você não a trata com toda essa honra que uma mulher tem, né? Então, que lhe é devida, as suas respostas podem ficar sem oração. Isso é bem sério, hein? 1 Pedro 3, versículo 7, dá uma lida aí. Homens de Deus, se você não honrar a sua esposa, pode ser que suas respostas fiquem sem oração. E você, mulher, seja tranquila, seja mansa de coração, para agradar também o coração do seu marido. E em especial, primeiramente, a Deus, agradar o coração do Senhor. Então essa era a historinha que eu queria contar para vocês, o dia que Deus mandou eu trocar de roupa. E é sim, Deus manda a gente trocar de roupa sim. Ele é pai, ele fala ao nosso coração como filha, como filho. Naquele dia ele me tratou como uma filha. E eu como uma filhinha mesmo, dizendo, reclamando da irmã, né? Olha, papai, e essa irmã aqui, porque o senhor não manda também ela trocar de roupa? E ele disse: filha, eu tô tratando com você, não é com ela. E foi você que entregou a sua vida a mim. Então que a gente não se compare a ninguém, que a gente não tente atender as expectativas alheias, mas sim aquilo que o Senhor, ele pede de nós, que a gente tente obedecer, que a gente tente entregar-se por amor aquilo que o Senhor pede, porque ele sempre pede o que é bom, e porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e sempre vai ser para o nosso bem. E hoje eu colho os frutos de ter transformado o meu guarda-roupa. Hoje eu sou honrada, eu me sinto uma mulher honrada por onde passo. As pessoas me elogiam, dizem que eu sou elegante, dizem que é muito bonito o meu jeito de me portar, de me vestir. Então hoje eu sou honrada também pela forma de como eu me visto. As mulheres me elogiam, dizem que se inspiram em mim. Então veja como Deus vai trabalhando em nós. Então a gente não perde nada em obedecer ao Senhor, até no nosso guarda-roupa. Então Deus te abençoe. E comenta aqui se você ficou comigo até o final, para eu saber que você ficou. Comenta assim: Senhor, eu quero trocar meu guarda-roupa, tá bom?
Então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, comenta, compartilha para a pessoa que você tá aí no coração, na mente, sabendo que essa pessoa precisa ouvir esse vídeo e faz a evangelização acontecer junto comigo e até a próxima historinha, o próximo testemunho, se Deus quiser. Sol sendo sol, coisas que eu ainda não te contei. Até lá!